Mística Cidade de Deus, capítulo 28, livro 6, tomo 3, de Santa Maria de Ágreda. Maria, depois da ressurreição do Senhor, mãe e rainha da Igreja, aparições de Cristo por ocasião da Ascensão. Insatisfação da Escritura. Em todo o decurso desta divina história, a grandeza e a abundância dos mistérios me tornou pobre em palavras. Na divina luz, muito é apresentado ao entendimento e pouco o que as razões conseguem traduzir. Esta desproporção e carência sempre me produziu grande constrangimento, porque a inteligência é fecunda e a palavra estéril. O parto das razões não correspondem à gestação do conceito. Fico sempre com receio dos termos que emprego e muito insatisfeita com o que digo, porque é insuficiente e não posso evitar essa falta, preenchendo a distância entre o falar e o entender. Encontro-me agora nestas condições para explicar o que me foi dado a conhecer, os ocultos mistérios e altíssimos sacramentos realizados com Maria Santíssima. Durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão ao céu de seu Filho e nosso Redentor. Depois da paixão e ressurreição, o estado em que o poder divino a colocou foi novo e mais elevado. As obras foram mais ocultas, os favores desproporcionados à sua eminentíssima santidade e à vontade de quem fazia, pois esta vontade era a regra por onde os media. Se fosse escrever tudo o que me foi manifestado, seria preciso entender esta história em inúmeros livros. Pelo que eu disser, se poderá perceber um pouco de tão divinos sacramentos para a glória desta grande Rainha e Senhora. Maria e os Santos. Já ficou dito acima, no começo do capítulo passado, que durante os 40 dias depois da ressurreição, Jesus permanecia no cenáculo em companhia de sua Mãe Santíssima quando se ausentava para fazer algumas aparições. Voltava logo para junto dela. Qualquer juízo sensato compreenderá que, estando juntos os dois senhores do mundo, gastariam aquele tempo em obras divinas e admiráveis que ultrapassavam qualquer humano pensamento. O que destes mistérios me foi dado a entender é inefável. Às vezes mantinha diálogos de incomparável suavidade e sabedoria. Para a Mãe Amantíssima, produziam uma espécie de gozo que superava qualquer júbilo e consolo imaginável, embora fosse inferior à visão beatífica. Noutras vezes, a grande rainha, com os patriarcas e santos glorificados que ali estavam, ocupavam-se em louvar e enaltecer ao Altíssimo. Recebeu Maria Santíssima conhecimento de todas as obras e merecimentos desses santos, dos benefícios, favores e dons que cada um recebera do Onipotente, dos mistérios, figuras e profecias de que os santos pais foram protagonistas. De tudo estava tão instruída e tinha tão presente e fácil na memória para o contemplar, do que nós para recitar a Ave Maria. A prudentíssima Senhora considerou as grandes razões que todos aqueles santos tinham para bendizer e louvar o Autor de todo bem, não obstante já o fazerem na visão beatífica. Ao falar com eles, a divina princesa mostrou o desejo de que eles dessem graças, louvassem e glorificassem o Senhor juntamente com ela. Louvores de Maria a Jesus. Condescendeu com a rainha aquele sagrado coro de santos, e ordenadamente puseram-se a desempenhar este divino ofício. Todos eles formavam um coro, dizendo cada qual um verso, ao que sozinha respondia com outro a Mãe Soberana. Nestes alternados cânticos, a grande Senhora dizia tantos louvores por si só, quanto os santos e anjos juntos. Estes também se reuniam àquele coral novo e admirável para eles e para os demais bem-aventurados. A sabedoria e reverência que a divina princesa manifestava em carne mortal excedia a de todos que estavam libertos da carne, gozando a visão beatífica.
O que realizou Maria Santíssima nesses dias excedeu a capacidade e imaginação humana. Os elevados motivos de sua divina prudência foram dignos de seu fidelíssimo amor. Compreendendo que seu Filho Santíssimo permanecia no mundo, principalmente por causa dela, para fazer-lhe companhia e consolá-la, determinou retribuir-lhe este amor de modo que lhe era possível. Por isto ordenou que na terra não faltasse ao Senhor os contínuos louvores que os santos lhe dão no céu. Participando pessoalmente neste culto de louvor ao seu Filho, sublimou-os na perfeição e transformou a casa do cenáculo num céu. Coral celeste no cenáculo. Assim passou a maior parte daqueles 40 dias e neles foram compostos mais cânticos e hinos do que todos os que nos deixaram santos e profetas. Às vezes, intercalavam os salmos de Davi e as profecias da Escritura, parafraseando-as e interpretando-as seus profundos e divinos mistérios. Então distinguiam-se mais os santos pais que os haviam profetizado, reconhecendo os dons que receberam da divina destra, quando lhes foram revelados tantos e tão veneráveis sacramentos. Era também admirabilíssimo o gozo da Senhora, quando respondia a sua mãe Santa Ana e ao seu pai São Joaquim, a São José, ao Batista e aos grandes patriarcas. Em carne mortal, não se pode conceder estado mais imediato à fruição beatífica do que então gozou a nossa grande Rainha e Senhora. Outra grande maravilha sucedeu naquele tempo. As almas dos justos que morreram em graça, naqueles 40 dias, iam ao cenáculo e, se não tinham dívidas para expiar, eram ali beatificados. Os que deviam ir ao purgatório esperavam ali sem ver o Senhor. Alguns 3 dias, outros 5 ou mais. Durante esses dias, a Mãe da Misericórdia satisfazia por elas com genuflexões, prostrações ou outras penitências, e ainda mais com o ardentíssimo amor de caridade com que orava por elas, aplicando-lhes como satisfação os infinitos méritos de seu Filho. Com este socorro se lhes abreviava e aliviava a pena de não ver ao Senhor, pois a pena dos sentidos não a sofriam. Logo que eram beatificadas, reuniam-se ao coro dos santos e, em nome de cada uma, fazia a rainha altíssimos cânticos ao Senhor. Súplicas de Maria pelos fiéis. No gozo inefável destes exercícios e alegrias, a Mãe piedosíssima não esquecia a miséria e necessidade dos filhos de Eva, exilados da glória. Mãe de misericórdia, voltando o olhar ao estado dos mortais, fez por todos ferventíssima oração. Pediu ao Eterno Pai estendesse a nova lei da graça por todo o mundo e multiplicasse os filhos da Igreja, que a defendesse e amparasse, e que o valor da redenção fosse por todos aproveitado. Ainda que submetia o efeito desta súplica aos eternos decretos da vontade e sabedoria divina, quanto ao afeto, a amorosa Mãe desejava para todos a vida eterna, fruto da redenção. Além desta súplica em geral, rezou em particular pelos apóstolos, especialmente por São João e São Pedro, o primeiro por lhe ser filho adotivo e o segundo por ser chefe da Igreja. Pediu também por Madalena, pelas Marias e por todos os fiéis que então permaneciam na Igreja, e pela exaltação da fé e do nome de seu Filho Santíssimo Jesus. Maria no trono da Santíssima Trindade. Poucos dias antes da ascensão do Senhor, estando sua Mãe Santíssima no cenáculo, num dos exercícios que descrevi, apareceu o Pai Eterno e o Espírito Santo em trono de inefável resplendor, sobre os coros de anjos e santos que ali assistiam e outros espíritos celestes que vinham acompanhando as divinas pessoas. A do Verbo manado subiu ao trono com as outras duas e a sempre humilde Mãe do Altíssimo prostrou-se em terra, retirada a um canto, de onde adorou com suma reverência a Altíssima Trindade, nela seu Filho humanado. O Eterno Pai ordenou a 2 dos supremos anjos que chamassem Maria Santíssima. Obedeceram-lhe imediatamente e com suavíssima voz lhe comunicaram o desejo do Senhor. Ergueu-se do pó com profunda humildade e veneração e, acompanhada pelos anjos, chegou aos pés do trono, onde novamente se humilhou.
Disse-lhe o Eterno Pai: amiga, sobe mais alto, conforme Lucas 14:10. Operando estas palavras e o que significavam, foi pelo poder divino elevada e colocada no trono da real majestade com as 3 divinas pessoas. Aos santos produziu nova admiração ver uma pura criatura elevada a tão excelsa dignidade. Compreendendo a equidade e santidade das obras do Altíssimo, deram-lhe nova glória e louvor, confessando-o grande, justo, poderoso, santo e admirável em todos os seus conselhos. Maria, mãe e mestra na Igreja. Disse o Pai a Maria Santíssima: minha filha, a Igreja que meu Filho unigênito fundou, a nova lei da graça que ensinou ao mundo e o povo que remiu, tudo entrego e recomendo a ti. Acrescentou o Espírito Santo: esposa minha, escolhida entre todas as criaturas, comunico-te minha sabedoria e graça, para serem depositados em teu coração os mistérios, obras, doutrina e quanto realizou no mundo o Verbo humanado. O Filho então falou: minha mãe amantíssima, vou para meu Pai e te deixo no meu lugar, para cuidares de minha Igreja. Encomendo-te seus filhos, meus irmãos, como meu Pai a mim os confiou. Em seguida, as 3 divinas pessoas dirigiram-se aos anjos santos e demais justos, declarando: esta é a rainha de tudo o que é criado no céu e na terra. É a protetora da Igreja, Senhora das criaturas, Mãe da piedade, intercessora dos fiéis, advogada dos pecadores, Mãe do amor, formoso e da santa esperança, poderosa para inclinar nossa vontade à clemência e misericórdia. Nela ficam depositados os tesouros de nossa graça, e seu coração fidelíssimo será as tábuas onde fica gravada a nossa lei. Nela se encerram os mistérios que nossa onipotência operou para a salvação da linhagem humana. É a obra-prima de nossas mãos, a quem se comunica e repousa a plenitude de nossa vontade, sem qualquer obstáculo à corrente de nossas divinas perfeições. Quem de coração a chamar não perecerá, quem alcançar sua intercessão conseguirá a eterna vida. Quanto nos pedir, lhe será concedido, e sempre faremos sua vontade, ouvindo seus rogos e desejos, porque se entregou inteiramente ao nosso beneplácito. Ouvindo Maria Santíssima estes favores tão inefáveis, humilhou-se, abaixando até o pó, na medida em que a destra do Altíssimo a exaltava sobre todas as criaturas humanas e angélicas. Como se fora a menor de todas, adorando ao Senhor, ofereceu-se com prudentíssimas palavras e ardentíssimos afetos para trabalhar como fiel serva na Santa Igreja e obedecer pontualmente à divina vontade em tudo quanto lhe ordenasse. Depois, desde aquela hora, aceitou de novo o cuidado da Igreja como amorosíssima mãe de todos os seus filhos. Renovou as súplicas que até então fizera por eles, de modo que, pelo decurso de toda a sua vida, foram incessantes e ferventíssimas. Veremos na terceira parte, onde se conhecerá mais claramente o que a Igreja deve a esta grande Rainha e Senhora por todos os benefícios que lhes mereceu e obteve. Por este favor e pelos que adiante direi, ficou Maria Santíssima com uma espécie de participação no ser de seu filho, que não encontro termos para explicar. Comunicou-lhe seus atributos e perfeições em medida correspondente ao seu ministério de mãe e mestra da Igreja, suplente do próprio Cristo. Elevou-a à nova ciência e poder, com que nada lhe foi oculto, sem quer dos mistérios divinos, quer dos corações humanos. Soube como e quando deveria usar o poder do qual participava sobre os homens, os demônios e todas as criaturas. Numa palavra, quanto pôde caber em pura criatura, tudo recebeu e possuiu plena e dignamente nossa Rainha e Senhora. Destes sacramentos foi dada alguma luz a São João, para que conhecesse o grau em que devia apreciar e estimar o inestimável valor do tesouro que lhe fora confiado. Desde aquele dia, concebeu novo cuidado em venerar e servir a grande Senhora. Últimas aparições de Jesus. Outras maravilhas e favores operou o Altíssimo com Maria Santíssima durante aqueles 40 dias.
Nenhum passou sem se mostrar poderoso e santo em alguma graça especial, como querendo enriquecê-la de novo e de novo antes de sua partida para o céu. Esgotava-se o tempo determinado pela sabedoria para voltar ao seu eterno Pai, depois de haver provado sua ressurreição com evidentes aparições e muitas provas, como diz São Lucas em Atos 1:13. 3. Finalmente, determinou Jesus aparecer novamente a todo o grupo de apóstolos, discípulos e discípulas reunidos, que eram 120 pessoas. Esta aparição foi em Jerusalém, no cenáculo, no mesmo dia da Ascensão. Em seguida, a que São Marcos refere no seu último capítulo, no verso 14, pois tudo aconteceu no mesmo dia. Estando os apóstolos na Galileia, segundo lhes ordenara o Senhor, conforme Mateus 28:10, viram-no às margens do mar de Tiberíades, conforme João 21:1, conforme dissemos acima. São Mateus, que lhes apareceu no monte onde o adoram. São Paulo declara que foi visto por 500 discípulos reunidos. Em 1 Coríntios 15:6. Depois dessas aparições voltaram a Jerusalém, dispondo assim o Senhor para que estivessem presentes à sua admirável ascensão. Estando os 11 apóstolos junto à mesa, entrou o Senhor, como dizem São Marcos e São Lucas nos Atos 1:4. Comeu com eles com admirável condescendência e afabilidade, moderando a resplandecente beleza de sua glória para permitir que todos o vissem. Terminada a refeição, falou-lhes com grave, mas benigna majestade, dizendo-lhes: Sabei, meus discípulos, que meu Pai, meu eterno Pai, deu-me todo o poder no céu e na terra. Dele quero fazer-vos participantes para estabelecerdes minha igreja em todo o mundo. Tendes sido incrédulos e de coração lento para acabar de crer em minha ressurreição, mas já é tempo, como fiéis discípulos meus, sejais mestres da fé para todos os homens, pregando o evangelho de que mim recebeste. Aos que crerem, batizai em nome do Pai, do Filho, que sou eu, e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:16-19. Os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem serão condenados, conforme Marcos 16:16. Ensinai aos crentes a observarem tudo o que contém a minha santa lei, para confirmá-la. Farão grandes sinais e prodígios, conforme Marcos 16:17-18. Expulsarão os demônios de onde estiverem, falarão línguas desconhecidas, curarão as picadas de serpentes, e se tomarem mortal veneno, não lhes fará mal. Darão saúde aos enfermos, impondo as mãos sobre eles. Estas foram as maravilhas que Cristo, nosso Salvador, prometeu para fundar sua igreja com a pregação do Evangelho. Todas se realizaram com os apóstolos e fiéis da primitiva igreja para sua propagação nas partes do mundo onde ainda não se encontra, e para sua conservação onde já se estabeleceu, continuam os mesmos sinais, quando e como sua providência julga necessário, pois nunca desampara a Santa Igreja, sua esposa diletíssima. A aparição de Jesus aos 120 discípulos. Neste mesmo dia, por disposição divina, enquanto o Senhor se encontrava com os 11 discípulos, outros foram se reunindo na casa do cenáculo outros fiéis e piedosas mulheres, alcançando o número de 120. Desejou o Divino Mestre que estivessem presentes à sua ascensão, instruindo-os, como aos 11 apóstolos, do que lhes convinha saber antes de sua subida ao céu, para depois se despedir de todos juntos. Estando assim congregados na paz e caridade, na sala onde fora celebrada a ceia, o autor da vida manifestou-se a todos e com aprazível semblante de amoroso Pai disse-lhes: Últimas recomendações de Jesus. Meus amados filhos, eu subo para o Pai, de cujo seio desci para salvar e redimir os homens. Por amparo, mãe, consoladora e advogada, vos deixo em meu lugar a minha mãe, a quem deveis ouvir e obedecer em tudo. Assim como tenho dito, que vem a mim, vem ao Pai. Que quem vem a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai.
conforme João 14:9. A quem me conhece, conhecerá ele também. Agora vos asseguro que quem conhecer minha mãe também conhecerá a mim. Quem ouve a ela, ouve a mim. Quem lhe obedece, obedecerá a mim. Ofender-me-á quem a ela ofender, e me honrará quem a ela honrar. Todos vós e vossos sucessores a tereis por mãe, superior e chefe. Ela esclarecerá vossas dúvidas e resolverá vossas dificuldades. Nela me encontrareis sempre que me procurardes, porque nela estarei até o fim do mundo. E agora eu estou, ainda que de modo oculto para vós. Isto disse Jesus, porque estava sacramentado no peito de sua mãe pela conservação das espécies que recebeu na ceia, até a consagração da primeira missa, como adiante direi. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, dita naquela ocasião, como se refere a São Mateus 28:20. Estou convosco até o fim do mundo. Acrescentou ainda Jesus, tereis a Pedro por suprema cabeça de minha igreja, onde o deixo por meu vigário, obedecer-lhe-eis como a sumo pontífice. A João tereis por filho de minha mãe, como eu o nomeei no alto da cruz. O Senhor olhava para sua mãe Santíssima que estava presente e lhe fazia compreender o que se inclinava a ordenar a toda aquela assembleia. Venerá-la com o culto de sua dignidade de mãe pedia, e deixar este culto instituído na igreja. A humilíssima senhora, porém, suplicou ao seu unigênito não lhe dar mais honra do que é necessária para ser praticado tudo o que deixara recomendado, e que os novos filhos da igreja não lhe prestassem maior veneração do que até aquele momento. Desejava que todo o culto se dirigisse somente diretamente ao Senhor, servindo à propagação do Evangelho e à exaltação de seu nome. Concordou Cristo, nosso Salvador, com este prudentíssimo desejo de sua mãe, reservando para tempo conveniente e oportuno torná-la mais conhecida. Ocultamente, porém, não deixou de lhe fazer insígnes favores, como diremos no resto desta história. Sentimentos dos fiéis. A amorosa exortação do Divino Mestre, os mistérios que manifestou e as despedidas que começou a fazer, encheu a todos os corações de indizível comoção. Neles acendeu-se a chama do divino amor com a fé viva dos mistérios de sua divindade e humanidade. A memória de sua doutrina e palavras de vida, a saudade de sua agradável presença e conversação, e o sentimento de se verem privados de tantos bens a um só tempo, provocou-lhe externo e sentido pranto no íntimo da alma. Quereriam retê-lo e não podiam, porque não convinha, queriam se despedir e não acertavam. Entre suma alegria e piedosa dor, intimamente pensavam, como viveremos sem tal mestre? Quem nos dirá palavras de vida, de consolo como as suas? Quem nos acolherá com tão amoroso e aprazível semblante? Quem será nosso Pai e nosso amparo? Ficamos órfãos no mundo. Alguns quebraram o silêncio, exclamando, ó amantíssimo Senhor e Pai nosso, ó alegria e vida de nossas almas, agora que te conhecemos por nosso Redentor, te ausentas e nos desamparas. Leva-nos, Senhor, contigo, não nos expulseis de vossa vista. Ó esperança nossa, que faremos sem tua presença? Para onde iremos, se nos deixais? Para onde dirigiremos nossos passos, se não te seguirmos? Como a nosso Pai, guia e mestre? A estas e outras dolorosas exclamações respondeu-lhes Jesus que não saíssem de Jerusalém e ficassem em oração até lhes enviar o Espírito Santo, Consolador, prometido pelo Pai, como no cenáculo havia dito aos apóstolos. Depois disso aconteceu o que direi no capítulo seguinte. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. Louvor a Deus pela santidade de Maria. Minha filha, é justo que, admirada pelos ocultos favores que eu recebi da destra do Onipotente, desperte-se teu afeto para bendizê-lo e dar-lhe eternos louvores por obras tão admiráveis. Ficam ainda muitas outras para as conheceres fora da carne mortal. Durante tua vida na terra, quero que desde hoje tenhas por ofício próprio louvar e exaltar o Senhor, porque sendo eu formada da massa comum de Adão, me levantou do pó
manifestou em mim o poder de seu braço, conforme Lucas 1:51, e fez tão grandes coisas com quem não as pode dignamente merecer. Para te exercitares nestes favores do Altíssimo, repete muitas vezes em meu nome o cântico do Magnífica, no qual as resumi brevemente. Quando estiveres sozinha, o dirás prostrada em terra com genuflexões e, mais do que tudo, com íntimo afeto de amor e veneração. Este exercício que te aconselho ser-me-á muito agradável e aceito, e o apresentarei ao Senhor se o fizeres como desejo. Oportunidade do culto a Maria. Como novamente te admiras de que os evangelistas não tenham escrito estas obras que o Senhor realizou comigo, repito o que outras vezes já te manifestei, pois desejo que os mortais não o conheçam. Eu mesma ordenei aos evangelistas não escreverem sobre mim mais excelências do que as necessárias para fundar a Igreja nos artigos da fé e mandamentos da divina lei. Mestra da Igreja, conheci pela ciência que o Altíssimo me infundiu para este ofício, que assim era conveniente em seus princípios. A exposição de minhas prerrogativas por ser Mãe de Deus e cheia de graça, a divina providência reservou para o tempo oportuno e conveniente, quando a fé estivesse mais desenvolvida e estabelecida. Durante os tempos passados foram se manifestando alguns mistérios pertencentes a mim. A plenitude desta luz, porém, foi dada a ti, pobre e vil criatura, pela necessidade do infeliz estado do mundo atual. A divina piedade quer dar aos homens este meio tão oportuno para todos buscarem o remédio e a salvação eterna por minha intercessão. Sempre entendeste assim, e para a frente entenderás melhor ainda. Não obstante, em primeiro lugar, quero que te ocupes de toda a imitação de minha vida e na contínua meditação de minhas virtudes e obras, para alcançares a vitória que desejas sobre os meus e os teus inimigos. Fiat.